Vamos fechando os nossos olhos, então, serenando o nosso coração, acalmando a nossa mente e sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, que nos envolve com a sua luz, com o seu infinito amor e que permite que, enquanto escutamos a palestra da tarde, possamos receber as energias e os eflúvios necessários para a nossa harmonização, para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para o nosso bem-estar espiritual. Que Jesus, que disse que estaria presente onde uma ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, esteja presente entre nós neste momento. Que a sua divina luz, a sua sabedoria, possa auxiliar a entendermos, a compreendermos a abordagem do seu Evangelho. Que possamos nos tornar discípulos a partir desse momento, para aplicarmos em nossas vidas os ensinamentos que Ele nos trouxe. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de aprender. Que assim seja, e graças a Deus. O tema de hoje está no livro Vinhas de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, o livro que nós estamos estudando, né? E é Não se envergonhar. O versículo que sempre abre os ensinamentos, os capítulos do Emmanuel, né, é o seguinte: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Eu gosto sempre de dar uma meditada sobre o primeiro textinho que vem, para a gente até ver aonde está o nosso conhecimento, né, do Evangelho. E aí, então, a primeira coisa que me veio na mente é assim: mas por que eu iria me envergonhar de Jesus ou dos ensinamentos de Jesus? É algo assim que na nossa mente, né, você fala assim, não faz sentido, né? Tudo que ele nos trouxe foi tão completo, tão cheio de sabedoria, né? Então, por que eu me envergonharia daquilo que ele trouxe para mim? E aí, então, eu fui buscar no Carlos Pastorino, que tem o livro Sabedoria do Evangelho, que aí ele pega cada passagem dos ensinamentos de Jesus e ele compara o que os discípulos trouxeram de informação, porque em alguns evangelhos aquela passagem está de um jeito, em outra está de outro, e aí ele faz uma compilação, são 9 livros o total da obra da Sabedoria do Evangelho, mas bem profundo, é bem detalhado. E aí teve 2 trechinhos lá que me chamou a atenção e que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Primeiro, ele diz assim: toda e qualquer evolução do espírito é feita exclusivamente durante o seu mergulho na carne. Só através das personagens humanas haverá ascensão espiritual por meio do ajustamento sintônico. Ou seja, nós evoluímos enquanto encarnados. Esse é o momento que nós passamos pela evolução. Enquanto nós estamos na erraticidade, não é que nós ficamos lá estacionados, a gente aprende muito. A gente tem muita informação, nós temos muito aprendizado. Mas quando é que nós passamos pelas provas materiais para promover aquele aprendizado que nós trouxemos de lá? Enquanto estamos encarnados. Então, nós encarnamos com a finalidade da evolução para poder colocar em prova aquilo tudo que nós o que nós aprendemos no plano espiritual enquanto a gente estava na erraticidade.
No plano físico, a gente também aprende enquanto está encarnado? Aprende pela experiência. Apesar de nós recebermos informações de educação, nós vamos aprender na experiência kármica. E ele fala algo muito importante, que é por meio do ajustamento sintônico, ou seja, a partir da nossa sintonia com os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos do Pai. É a partir dessa sintonia que a gente estabelece esse aprendizado. Por quê? Porque se não tivermos sintonia, o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos desequilibrar. Porque nós estaremos em sintonia com aquilo que o nosso coração busca. Se o meu coração está em paz, está tranquilo, está... Maravilha, eu vou sintonizar com quem? Eu vou sintonizar com os bons espíritos, com os trabalhadores do plano espiritual que conseguem me auxiliar. Se eu, eventualmente, estou com raiva, estou com ódio, estou triste, estou pessimista, estou de mau humor, aquele monte de defeitos que todos nós temos e sabemos que temos, não tem paciência, não tem... O que vai acontecer? Eu vou sintonizar com os espíritos menos evoluídos, que são também nossos irmãos, num estágio de evolução que, infelizmente, eles ainda têm bastante coisa para aprender. Eles vão sair dessa situação? Vão. Todos vão. Jesus disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E a gente tem que ter isso em mente. Por mais que eu esteja sofrendo a influência de espíritos menos esclarecidos, o que acontece com muita frequência, esse final de semana nós comentávamos sobre isso. Às vezes, um nada que eu me desvio mentalmente, eu já abro as portas para sofrer esse assédio. E como que eu me desequilibro? Às vezes, num bate-papo maledicente, do tipo, aquele assim, nossa... Você viu aquela pessoa? Quem nunca fez isso? Não é? É uma coisa que você acha assim que é absolutamente normal e que não vai fazer mal nenhum. Mas vai, porque vai estabelecer a nossa sintonia durante esse período de encarnação. Aí ele continua. Então, a necessidade absoluta de segui-lo, não se envergonhando, isto é, não desafinando com a tônica do Pai, que tudo cria, governa e mantém. Então, aqui que ele fala da sintonia constante com o pensamento divino. E como que a gente acessa esse pensamento divino? O que Jesus falou para nós? Sois deuses. A essência divina está dentro de cada um de nós. Mais uma vez eu conversava com uma amiga ontem e a gente falava exatamente disso. Não, ontem não, foi hoje de manhã. Quer dizer, não são as religiões. Não é que é o católico, o evangélico, o espírita, o umbandista. Não são elas que despertam a essência divina dentro de mim. Porque elas são só... A palavra é a matéria. Aonde está isso? Ele está dentro de mim. E eu é que tenho que despertar essa essência divina. É eu que tenho que me colocar em sintonia com o Pai para manter essa essência divina acesa. E aí ela vai gerar as minhas ações, positivas ou negativas, de acordo com essa essência que está dentro de mim. Se eu conseguir despertar essa essência divina dentro de mim... Gente, vai ser uma bênção. Não vai ter mais doença, não vai ter mais dor no mundo, não vai ter mais nada. Porque nós vamos poder agir como Jesus agia naquele tempo e como ele age junto a nós a cada momento da nossa existência. Porque isso é outra coisa. A gente nunca, em momento nenhum, está sozinho. Ninguém, em nenhum momento está sozinho. Eu posso até não permitir que o meu espírito protetor, o meu anjo da guarda, o meu mentor,
que ele acesse e me inspire. O que é muito comum e a gente vê muito nas obras espíritas relatos desse tipo, né? O nosso mentor não consegue nos acessar porque nós estamos num estado de desespero tão grande que ele não consegue nem inspirar a gente. Não consegue nem nos inspirar. Quando ele vai conseguir nos inspirar? Se eu me acalmar, se eu estiver em sintonia com o Pai. Por que a oração é tão importante nesses momentos? Porque pela oração eu estabeleço essa sintonia, não é? Eu vou estabelecer essa sintonia com o Pai. E às vezes tem algumas pessoas que necessitam de apetrechos para essas orações. Tem pessoas que precisam acender uma vela para poder sentir que efetivamente estão em sintonia. Outras pessoas precisam de um rosário, vai fazer com o rosário na mão, orando, conta por conta, né? Eu acho o terço um pouco melhor, porque são menos contas. Mas, assim, tem pessoas que necessitam disso. Outros precisam daquelas guias, né? Porque segura na guia e lembra e entra em sintonia. Então, muitas pessoas necessitam desses subterfúgios materiais, porque também não é fácil. Eu falo que, às vezes, a gente quer entrar em meditação e você começa, eu não sei o que acontece com vocês, mas comigo é muito comum. Aí eu fico lá, né, falando, não, agora eu vou sintonizar, eu vou harmonizar, eu começo a prece. Daqui a pouco eu já estou pensando no que eu tenho que fazer amanhã, do que eu vou ter que fazer, do que eu vou ter que... Nossa, mas eu tenho que ir até aquele lugar, eu tenho que comprar aquele negócio. Sair da sintonia. Aí eu vou lá e falo, Tatiana, volta para cá de novo. Eu começo de novo. E às vezes é muito difícil você fazer isso. Então, às vezes a necessidade de ter algo material para fazer com que nós possamos estabelecer essa sintonia é útil. E está errado. Não, gente, não está errado, tá? É necessário? Não, não é necessário. Mas também não está errado, porque é a forma que a criatura encontrou de agir ou de estabelecer essa conexão. Às vezes precisa estar na frente de uma imagem. Então, não tem problema, tá certo? Tá tudo certo com referência a isso. E aí, então, ele continua. Se a criatura se envergonha e se retrai, não sintoniza, tá? Não é possível conseguir o contato divino. E o Filho do Homem também o evitará. Se envergonhará dessa criatura. O se envergonhará, na verdade, também evitar. É um momento em que o nosso anjo guardião não consegue entrar em contato conosco. Não é que se envergonhará também e vai sentir vergonha da gente. Não, não vai conseguir estabelecer essa sintonia, tá certo? Que é de extrema importância para todos nós. Só poderá haver a unificação com o Cristo na glória do Pai, na glória do próprio Cristo, se houver a coragem inquebrantável de romper com tudo que é material e terreno, apagando as sensações, liquidando as emoções, calando o intelecto, suplantando o próprio espírito encarnado, isto é, perdendo a sua alma, que Jesus fala também, né? Só então a achará, unificada, que estará com o Cristo, nele mergulhada como uma gota no oceano. E aí, então, a gente se transforma numa parte do Cristo. É interessante a gente observar o que ele fala, né? A gente tem que romper com tudo que é material e terreno. É fácil romper com o que é material e terreno? Não, nós estamos encarnados. E é muito difícil você deixar de viver a materialidade que está à sua volta. Mas eu posso viver a materialidade à minha volta pensando como Jesus agiria naquelas situações. Tá certo? Isso é possível. Eu consigo, a cada ação em que eu sou
chamada a uma atitude, pensar o que Jesus faria nesse momento, não é? Qual seria a atitude de Jesus nesse momento? Isso faz parte, né, da nossa existência. Nós não vamos conseguir nos desligar completamente do material, daquilo que está aqui na nossa vida, no nosso dia a dia. Vai ser fácil eu pensar assim, porque eu falo que uma das características principais do nosso egoísmo e da nossa materialidade é quando a gente fala o meu filho, o meu pai, a minha mãe. Tá, é fácil a gente se desvencilhar disso, né? Não é fácil, mas eu posso tentar educar o meu filho dentro dos preceitos do Cristo e fazer com que haja harmonia dentro de casa, que não haja desequilíbrio, que haja amor, que haja compreensão, que haja paciência, benevolência, tudo aquilo que a gente já aprendeu e a gente já sabe. Aí ele fala, apagando as sensações. Por quê? Quando eu estou num momento de aflição, eu tenho o quê? Sensações, eu tenho emoções. E o que acontece com isso? Eu me desequilibro por elas. Não é? Quando eu tenho uma sensação, ou um sentimento, ou uma emoção de raiva, de ódio, de tristeza, isso tudo invade o meu espírito, e a gente tem visto cada vez mais pessoas com problema de depressão que não conseguem, em hipótese nenhuma, sintonizar com uma prece, com uma oração ou com qualquer coisa, porque está em completo desequilíbrio. Baseado em quê? Nas emoções da pessoa. São as minhas emoções que vão gerar esses sentimentos de desequilíbrio. Calando o intelecto. Gente, vocês já viram como a razão atrapalha a nossa meditação no divino? Eu tenho uma dificuldade enorme, porque eu fico sempre racionalizando. E eu racionalizo em cima do quê? Do que eu conheço. E o que eu conheço? Quase nada. O nosso conhecimento aqui no planeta Terra é extremamente limitado. Nós não sabemos nada. E nós percebemos isso assim, porque a evolução da humanidade, se você compara a humanidade a cada 100 anos, você percebe o salto moral que acontece durante 100 anos, a cada 100 anos você faz uma comparação. O salto moral que aconteceu nos últimos 100 anos, né? E 100 anos antes, e mais 100 anos antes, a gente dá grandes saltos. Então, isso que nós conhecemos agora pode não ser mais o que está correto daqui a 100 anos, porque a ciência evoluiu, porque a informática evoluiu, porque a tecnologia evoluiu, e tudo muda. Os nossos conceitos mudam, as nossas atitudes mudam. Então, quando eu deixo o intelecto tomar conta das minhas avaliações, eu estou avaliando pela minha tábua limitada de conhecimento. É importante que nós usemos a razão, como ensinou Kardec. A gente tem que ter a razão funcionando, mas nós vamos analisar ela dentro desse parâmetro, da nossa tábua de conhecimento, que é muito pequena. Muito, extremamente pequena. A gente não tem noção de muita coisa e de muita informação ainda. Então, deixar tudo isso, toda essa materialidade de lado, né? Todas essas sensações, esses sentimentos, para efetivamente sintonizar com o Pai e com os ensinamentos do Cristo. Na vida literária, essa daqui é a segunda passagem que me chamou a atenção e é para a gente fazer uma reflexão. Na vida literária e artística, em geral, distinguimos nitidamente o aluno do discípulo. Aluno é quem aprende com um professor. Discípulo é quem segue a trilha antes perlustrada por um mestre. Só denominamos discípulo aquele que reproduz em suas obras a técnica, a escola,
o estilo, a interpretação, a vivência do mestre. Aristóteles foi aluno de Platão, mas não seu discípulo. Mas Platão, além de ter sido aluno de Sócrates, foi também seu discípulo. Essa distinção já era feita por Jesus há 20 séculos. Ser seu discípulo é segui-lo e não apenas aprender as suas lições. Então, pegar o Evangelho, pegar o texto lá do Carlos Pastorino, destrinchar aqui com vocês aquilo que ele trouxe de informação sobre aquele pedacinho do Evangelho que estava lá. E aí a gente discute, debate, conversa. Saio daqui para fora e não aplico absolutamente nada daquilo que eu escutei aqui. O que está acontecendo? Eu sei, eu aprendi. Eu fui um aluno que aprendeu certinho e que sabe todos os ensinamentos, mas eu não me transformei num discípulo. E esse é um questionamento que eu acho que a gente tem que se fazer. Nós somos alunos ou nós somos discípulos do Cristo? A gente pega as informações que o Evangelho nos traz e tentamos aplicar ele nas nossas vidas, ou eu escuto, aprendo, entendo, saio daqui para fora e não mudo absolutamente nada na minha vida, nada na minha existência. Qual tem sido o meu comportamento na hora que eu saio daquela porta para fora? Eu falo que é muito fácil a gente ser espírita e ser cristão dentro do centro, dentro da igreja, né? Dentro dos templos. É uma maravilha. Tem até algumas historinhas espíritas aí que as crianças falam para o pai, não, vamos morar aqui no centro, né? Por quê? Porque no centro a pessoa era outra pessoa, tinha outro comportamento, outra atitude. E a hora que saía da porta para fora, tinha esquecido tudo aquilo que tinha aprendido aqui dentro. Então, é de extrema importância que nós sejamos discípulos, que nós efetivamente coloquemos o ensinamento do Cristo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos. É pensar sempre no amor, é pensar sempre no bem, é pensar sempre no bom, sempre no belo, né? Sem maledicência, sem raiva, sem rancor, sem tristeza, sem angústia. Deixar esses sentimentos que nos carregam para baixo de lado e pensar naquilo que efetivamente é divino. Que o que vem de Deus é sempre belo. A gente não tem nada feio que vem de Deus, nada triste. Tudo aquilo que nos carrega para baixo é humano, é material. A gente precisa daquilo que nos leva para cima, aquilo que nos deixa com boas energias para estabelecer essa sintonia que promove a nossa evolução de forma eficaz. Esse é o caminho que a gente tem que tocar. E aí, então, nós vamos para o texto do Emmanuel. Até agora é só a introdução, então agora mais umas 3 horas de bate-papo a gente chega lá. E aí o Emmanuel, então, vem com uma complementação disso tudo, e ele diz assim: muitos aprendizes congregam-se em grandes discussões, e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do mestre, nem dos seus ensinamentos perante a multidão. Vocês já viram isso? Não. A pessoa fala, não, eu tenho que falar dos ensinamentos, Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. É a nossa existência que demonstra quem nós somos. Não adianta eu ficar vociferando, que é o que eu acabei de falar aqui, né? Vocês ouvirem, prestarem atenção, aprenderem, tá? Ótimo, maravilha. Se eu não aplicar isso na minha vida, na minha existência, eu tenho que aplicar.
Nem que a gente vá colocando um pouquinho por dia, cada ensinamento de forma lenta, de forma gradativa. A gente não precisa ter pressa de aplicar. A gente não pode se esquecer que nós somos espíritos eternos, né? Somos eternos, a gente não aprendeu nessa existência, a gente vai continuar o aprendizado na próxima. E vai até a gente ter essa lição concluída. Uma hora nós vamos ter essa lição concluída, e a gente vai ser discípulo efetivo, carregando aquilo dentro de nós mesmos. Mas é necessário que eu comece, que eu dê o primeiro passo. Porque se eu não der o primeiro passo, eu vou ficar sempre esperando o momento oportuno para fazer aquela mudança. A gente tem aquela bendita daquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e você... Não! A gente não precisa ser sempre assim. A gente pode mudar. É possível mudar. Devagarzinho, com calma, com paciência, mas vai, cada dia mudando. No momento você identifica o teu erro, no momento seguinte você chega até, você erra, aí você fala assim, puxa, eu errei, não é? Não devia ter tido esse tipo de comportamento. Maravilha. Aí você, da próxima vez, você identifica de novo, aí você identifica de novo. Na outra, antes de errar, você já vai dar uma paradinha, mas a mente ainda vai processar o erro, porque a gente é mental, tá certo? A gente ainda vai pensar, né? Aí vai chegar... Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal, tá? De mudança que eu consegui provocar em mim ao longo de muitos anos. Mas que eu percebo que eu mudei nesse sentido. Eu sempre fui uma pessoa extremamente sem paciência e sei que vim para trabalhar isso nessa existência. Nunca tive paciência para absolutamente nada. Isso sempre foi um ponto muito difícil da minha existência. E aí, assim, às vezes perdi a paciência, e não só perdi a paciência, mas eu explodia, tá certo? Aquilo virava... Eu botava para fora tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento. 5 minutos depois já tinha passado, eu já nem lembrava o que tinha acontecido. Porque como eu externava, só que aquilo me fazia um mal enorme. Eu percebia o mal que me fazia, porque me dava, às vezes, até taquicardia quando eu passava por esses momentos. Então, além do mal espiritual, eu tinha também consequências físicas. E aí entrei dentro do espiritismo e fui aprendendo e fui começando a me trabalhar nesse ponto que para mim sempre foi um ponto nevrálgico. Aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a me segurar, tá? Por mais que aquilo tivesse me desequilibrando, eu não exteriorizava. Fazia que nem o Chico falou... Põe uma gota d'água na boca, aí, um gole d'água na boca, e fica com o gole d'água na boca, contando até 10, até esperar passar. Mas a minha mente ainda estava em turvelino. E aí, o que acontecia? Eu ia ficando vermelha, aqui assim, ó. Eu ia ficando vermelha, porque acho que aquilo ia segurando dentro de mim, né? E eu ia controlando aquela emoção, até que a minha palavra saísse com calma, e eu... falasse o que precisava ser dito sem explodir, sem externar de forma grosseira, porque quando a gente explode, a gente é grosseiro. Isso não tem sombra de dúvida. Aí, o que acontece hoje? Eu já consigo não mais sentir esse mal-estar íntimo, né? E atualmente, eu já consigo, às vezes, me colocar no lugar da outra pessoa. O que não é fácil, que a gente tem que ir aprendendo devagarzinho. Mas, às vezes, a pessoa está se colocando de forma tal porque é o sentimento que ela tem naquele momento, né? Então, aquele momento, ela está passando por um momento muito difícil e ela vai externar aquilo da forma que vem no inconsciente dela. E, às vezes, quando você se coloca no lugar dela, você entende o que está acontecendo. Por que ela está tendo aquele comportamento? E aí, então... eu já comecei a não... E foi uma mudança, para mim, muito importante. Eu continuo sendo impaciente ainda. Ainda tenho muitas coisas de impaciência. Mas eu já consegui controlar aquela explosão que acontecia e que não me fazia bem e nem fazia bem aqueles que estavam à minha volta. Demora esse processo? Demora. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Identificar as nossas falhas.
Identificar aonde eu estou errando. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso saber, eu preciso me conhecer. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Porque à medida em que eu me conheço, que eu identifico as coisas que eu preciso trabalhar, eu consigo trabalhar essas situações de forma consciente. Né? Eu consigo ir direcionando elas para que elas sejam benéficas e não um ponto negativo na minha existência. Então, eu preciso primeiro me conhecer. A partir do momento que eu me conheci, estabelecer estratégias. Eu preciso estabelecer uma estratégia de como eu vou trabalhar aquela imperfeição que eu sei que eu carrego. Então, como eu posso controlar isso? Colocando um gole d'água dentro da boca e contando até 10. Essa é uma estratégia. Então, eu vou começar a fazer isso. Ah, como é que eu vou controlar aquela tristeza? Bom, eu vou rezar um terço de... Não, estabeleço a minha estratégia. A partir do momento que eu estabeleci a minha estratégia, eu começo o trabalho e dou o primeiro passo para começar essa mudança interior. Quando eu vejo, aquilo está acontecendo. E a Joana fala isso. Ela fala que as mudanças elas não acontecem de um dia para o outro. Elas são lentas e gradativas. Mas é necessário que você comece a mudança. Porque, no princípio, você só vai identificar o problema. Depois, você começa a pensar antes do problema acontecer. E depois, você começa a nem ver aquilo mais como um problema. Então, que é a coisa mais agradável que existe na nossa existência, né? E aí, que eu já me perdi, já não sei mais onde nós estamos. Tais defensores do Cristo andam esquecidos, tal. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre, na oficina do trabalho comum e no lar purificador. Dentro de casa e no nosso trabalho. O que ele fala? É do nosso dia a dia, não é? Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo do amor, da renúncia e do sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Então, é aí, né? É a partir do amor, da renúncia. Foi isso que Jesus ensinou para nós, não é? Renunciar ao nosso personalismo, né? Deixar de pensar no eu, no meu, e pensar no todo. Eu estou chegando à conclusão assim, que a nossa existência como espíritos, como criaturas divinas, na verdade, ela está interligada com todo o universo e todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, à medida em que eu vou me equilibrando, eu vou mandando essas ondas de equilíbrio para aqueles que estão à minha volta também. E o que é Deus? Deus é justamente nós, todo mundo junto, né? Todas as criaturas divinas, toda a força da criação, não é? É isso, é esse todo, é esse universão que tem aí. Então, eu dependo de você, e dependo dele, dependo dela, dependo de todos vocês para promover a minha evolução. Então, é nessa lida, no nosso dia a dia, nas coisinhas que envolvem o nosso dia a dia, que nós vamos chegar à nossa evolução. É esse o processo. O nosso processo de evolução está aí. Tem um outro texto do Emmanuel que ele diz o seguinte: se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. Fazer com que refletir ele nas nossas vidas. Mas é aquilo que a gente falou, né? Muitos dirão, é difícil, né? Não é difícil. A gente fica dando desculpa para não começar. Porque dá trabalho.
né? Eu tenho que promover uma mudança dentro de mim e não é fácil. Como eu relatei aqui, é anos trabalhando contra um comportamento que é prejudicial para a minha existência. Não é de um dia para outro, tá certo? Dá trabalho. Então, o que eu faço? Eu começo a arrumar desculpa, né? Ah, não, mas eu não consigo. Ah, mas agora eu estou passando por aquele problema que está acontecendo, porque estou doente, porque minha mãe está doente, E daí? Vamos aplicar isso enquanto tiver com a mãe doente, enquanto tiver com o filho que está com problema, enquanto tiver... É nesses momentos, justamente, que a gente é chamado à prova. E o Emmanuel, nesse outro texto, continua: é imprescindível, assim, saibamos agir como se fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, liberte-as com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Que é aí que a gente vai conseguir se libertar de todas essas amarras que nos prendem nas nossas dores, no nosso sofrimento, na nossa angústia. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que nos angustia? Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção nisso. Vocês já prestaram atenção que são coisas materiais e passageiras, que são coisas dessa existência, e que muitas vezes, a hora que você resolve o problema, você fala assim: nossa, por que eu estava tão angustiada com essa situação? O que foi tão fácil? Resolveu, solucionou, e depois que passa você já nem lembra mais por que você estava sofrendo daquele jeito. Então, quando nós começamos a olhar os motivos da nossa angústia com o olhar divino, a gente vê que aquilo não é nada e que não é motivo para trazer angústia para o nosso coração. E aí nós começamos a nos resignar diante das situações e começamos eventualmente até a receber um apoio maior para poder encarar aquela situação, porque aí o nosso mentor consegue nos inspirar para que nós possamos trilhar o caminho correto, para que a gente possa seguir na trilha correta. O fato é assim: o trabalho é nosso, é individual. O Cristo está aqui, ó. Os ensinamentos do Cristo estão aqui dentro de nós. Nós somos Cristos, isso já está dentro de nós. É eu que posso mudar a minha realidade e a minha existência. Cabe a mim. Não é ninguém, não é a religião, não é o local, não é nada, absolutamente nada. Eu posso receber um passe para me equilibrar, para me trazer um pouco de harmonia, e assim também, né? Durante o passe eu tenho que estar sintonizado, porque se eu não tiver com sintonia não vai acontecer nada, tá certo? Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palestra, os trabalhadores que nos antecedem e que acompanham o nosso trabalho estão aqui, cuidando de você, cuidando de você, cuidando de você, cuidando de você, e estão tomando conta. Agora, onde está o meu pensamento? Aonde está a minha atitude? Aonde está o meu comportamento? Tá certo? É aqui, é dentro de mim. Eles até tentam nos ajudar, mas vai depender de cada um de nós essa mudança para que a gente efetivamente espelhe o Cristo, para que a gente realmente não se envergonhe, para que a gente aplique o que Jesus nos ensinou em cada momento da nossa existência. Muito obrigada, vamos à nossa prece. O pensamento deve ser de extrema gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por estarmos aqui, gratidão pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos aqueles que estão no nosso caminho, os nossos companheiros de existência. Se analisarmos
sobre a ótica divina, as nossas existências, só temos a agradecer. E nesse momento, Senhor, agradecemos com todo o nosso coração a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, de estarmos aqui para nos melhorarmos, para evoluirmos, para compreendermos que o Teu imenso amor envolve cada um de nós. Que essa chama divina está dentro de cada um de nós. E que ela pode acender a qualquer momento. Que ela possa acender agora. Que possamos iluminar o nosso íntimo com a chama divina do amor e das boas energias. E que essas energias possam se expandir. Que possamos nos transformar numa imensa fonte de luz. E que ela vá se expandindo e atingindo a tudo à nossa volta. A todos que estão próximos de nós. Que as nossas melhores energias possam envolver esta casa que nos abriga, a creche Amélia Rodrigues como um todo. Se expanda para a rua, aos redores, para o bairro, que vá até os nossos lares, tocando em cada uma das pessoas que lá dentro se encontram. Que cresça mais e que vá até os hospitais. Tanta gente doente, precisando dessa boa energia. Todos os que deixaram o nome na caixinha de vibração. Todos os que se encontram pelas ruas desamparados. Que atinja os nossos governantes. E os governantes dos demais países. E que o nosso planeta Terra, esse imenso planeta azul, possa ser uma fonte de luz e de vida para todos que aqui se abrigam. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, no propósito de servir em Seu nome, e de sairmos daqui carregado com essas boas energias, para irmos distribuindo por onde andarmos, por onde passarmos, onde estivermos, como estivermos e com quem estivermos. Fica conosco, Senhor, ainda uma vez, que assim seja.